Na tela, meu diretor, joga lá na tela a aula. Isso. Vamos começar agora a aula 12.1. Na aula 12.1, vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Isso, meus queridos. Aquele bate-bola na qual... Presta atenção. Pega as lâminas que você recebeu e vamos sanar as dúvidas que possam ter surgido. Pessoal, como nós vimos, a aula fala sobre vírus. Então é uma aula, eu vou passar aqui todo o slide, é uma aula geral. Como assim, professor? Uma aula geral? É uma aula que nós estamos falando sobre vírus. Só o que é importante? É salientar que os vírus, eles têm estrutura, característica e função. Estrutura, professor, eles são formados por moléculas. Um vírus tem um determinado tipo de molécula, o outro vírus tem outro determinado tipo de molécula que nós chamamos capsídeo, que fazem eles serem semelhantes. Mas tem algumas características, essas estruturas conferem a eles características diferentes. Como assim, professor? Se o vírus, ele tem, ó, estrutura genética de DNA e estrutura genética de RNA. Isso é estrutura. Então faz ele conter uma característica de infecção, característica de invasão. Invadir o quê, professor? Células. Células de origem animal, células de origem vegetal, células bacterianas, fungos. Então, os vírus, eles são estruturas moleculares que, para se reproduzir, precisam invadir uma célula. Mas então, se o vírus invade uma célula animal, a estrutura é diferente do vírus que invade uma célula vegetal. Professor, oi, por que é importante saber disso? Porque se você conhece um processo infeccioso, o que é processo infeccioso? Quais são as estruturas que o vírus tem para invadir uma célula animal? Eu já sei quais são. Verifica o medicamento que interfere na ação dessa estrutura. Se o vírus é formado por DNA, quais são os mecanismos desse DNA que tu pega o medicamento que interfere na ação desse DNA? Por isso que nós temos tipos de vírus: adenovírus, retrovírus, arbovírus, bacteriófagos e microvírus. Micro não é de micro, pequeno, diminutivo, não. É ação de atacar o mico. É mico. O que significa isso? Fungo. Acredita, meus queridos? Tem vírus que tem que atacar insetos. Esses vírus são considerados, ai meu Deus, vivos. Primeiro, galerinha, professor, vírus sem metabolismo próprio, autoduplica, evolui. Então vamos aqui. Lá no início da aula, nós havíamos falado sobre isso. Vírus é considerado um ser vivo? Meus queridos, vou deixar que cada estudante conceitue o que é vida. Mas importa saber o que é vida ou o que é importante? O importante é a ação de você produzir descendentes e que esses descendentes sejam férteis. Vem comigo. Um homem e uma mulher. O resto é frilura. O resto, trabalhar, comer. E é outra coisa. Homem e mulher tem descendente. Esse descendente tem que ser fértil e povoar. Tudo bem até aí? Tudo bem. E os vírus? Os vírus, para se reproduzir, ele precisa entrar em uma célula. Então ele entrou na célula, se reproduziu, o que sai dali, professor? Não é vírus, são virions. Porque o vírus, quando entra na célula, ele é um patógeno. Quando ele sai, ele evoluiu.
ele vai perdendo a ação infecciosa. Lembra do coronavírus? Quando o vírus ele era o mutante, o zero, ele tinha um potencial infeccioso de... O que é potencial infeccioso? Causar uma doença e a morte do seu ser que ele parasita. Mas ao passar do tempo, os virions que estão entrando no outro, vai perdendo a capacidade de matar seu parasita porque o bicho quer sobreviver. Então, esse negócio de vivo ou não vivo, o importante é o quê? Descendência. Manter a sua descendência. E o vírus, ele nunca quer matar. Nossa, parece o advogado do diabo, estou defendendo os vírus. O vírus, ele quer o quê? Proliferar. Então, ele tem que perder essa capacidade virulenta para poder entrar em harmonia com o seu parasita e manter a sua descendência. Tá bom. Podemos ir para o... Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui nosso bate-bola jogo rápido. E agora eu vou deixar vocês aí fazendo o quê? Atividade de sala. Mas don't you worry. Tio já volta pra gente fazer as correções. Beijo! E aí, meus queridos, estamos de volta! Perfeito! Olha, galerinha, esse é o momento. Esse é o momento que eu quero que vocês prestem bem atenção. O tio vai botar a pergunta na tela, nós vamos ler, aí a gente vai pontuar cada pergunta. E se tiver necessidade, a gente volta no slide. Meus queridos, questões abertas não precisam estar igual, idêntica, não! Só uma coisa, se você não colocou a palavra, o conceito, a gente dá um tempinho de você colocar. Muitas vezes, o que você faz? Você faz a descrição daquele conceito. Então vamos lá? Vamos, professor, que são quase 5 atividades. Aqui, ó, tirando dúvidas. Primeira questão. Os vírus são seres acelulares. Muito simples e pequenos. Medem menos de 0,2 unidade de medida. Formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético. Sua classificação mais comum baseia-se no material genético presente e tipos a serem parasitados. Quais podem ser esses tipos de vírus? Galerinha, eu já vou deixar aqui a resposta, mas vamos explicar. Olha só, a pergunta fala, os vírus são acelulares. O que isso significa, professor? Eles não apresentam estruturas que definimos como células. Eles não têm membrana celular. Eles não têm organelas citoplasmáticas. Eles não têm núcleo. Quando a gente fala organela citoplasmática, o que isso significa? Eles não têm metabolismo próprio com capacidade de proliferação, criar novas estruturas. Quem tem isso? Célula. Logo, para que ele possa se reproduzir, desenvolver, ele é considerado um parasita obrigatório. Quer dizer, parasita como assim parasita? Ele parasita, na verdade, essa palavra parasitar não é igual verme. Não é igual... Quando a gente está com verme, tem que tomar remédio para verme, porque os vermes, pessoal, eles sugam os nossos nutrientes. O vírus não suga nutrientes. Ele usa a maquinaria para se reproduzir. É diferente. Então, ele é um parasita intracelular, mas qual é o pensamento? Para poder se reproduzir, não para retirar nutrientes. Tá bom? Só que tem uma coisinha aí, ó. Sua classificação é de acordo com o quê? Sua classificação é de acordo com o material genético que ele tem, ou é vírus de DNA, RNA, ou tem os dois, e também de acordo com
tipo de parasita que ele infecta. Ou ele é um vírus de célula, ou ele é um vírus de vegetal, ou ele é um vírus de bactéria, ou é um vírus de fungo. Então, qual é o nome desses tipos de vírus? Adenovírus, retrovírus, arbovírus, bacteriófago e micovírus. Não é micro, é mico de fungo. Então nós temos aí essas classificações. Vírus do tipo adeno, retro, arbo, bacteriófago e micovírus. Ah, entendi, professor. 2. Os vírus não se apresentam... Como é que é? Os vírus não se apresentam inclusos em nenhum dos reinos dos seres vivos. É que tem o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino monera. Vocês viram isso em outras aulas. Penso eu que foi com a professora Laísa. Nós temos o reino. Eles não têm estrutura. Eles não são classificados dentro desses 5 reinos. Pelo fato de serem o quê, pessoal? Acelulares. Acelulares. E segundo a teoria celular, olha a teoria celular. Todo ser vivo tem célula. Olha, eu acho assim que todo ser vivo vem de um ser vivo pré-existente. Mas que todo ser vivo tem célula? Este fato impossibilita os que mesmo se realizam as suas atividades metabólicas sem estarem no interior de uma célula. Em consideração ao apresentado acima, eles são chamados de alternativa A, bacteriófago, organismos metabólicos inativos, parasitas intracelulares obrigatórios, parasitas intracelulares... Como é que é? Parasitas intracelulares obrigatórios e parasitas intracelulares obrigatórios 2 vezes. E inquilinos intercelulares. Nossa Senhora! Meus queridos, vamos aqui. Alternativa A. Pessoal, olhem aqui. Temos a D... tem que aparecer aqui. Vem cá. Meus queridos, vem pra cá. Meu diretor... A tela atrás de mim, por favor. Obrigado. Aqui, ó. A nossa questão número 2 teve um equívoco. Um equívoco. Alternativa D. Parasitas intracelulares obrigatórios. E repetiu. Parasitas intracelulares obrigatórios. Na verdade, aqui na D é parasitas extracelulares obrigatórios, tá bom? Na hora de digitar, ocorreu um equívoco. Tá bom? Então, ó, alternativa A. Eles são chamados de bacteriófagos. Alternativa B. Vamos fazer essa correção juntos? E eu sei que durante a atividade pode ter... os estudantes terem pensado, meu Deus, mas está repetido. Mas vamos corrigir aí rapidinho, ó. Alternativa A, bacteriófagos. Alternativa B, organismos metabólicos inativos. Alternativa C, parasitas intracelulares obrigatórios. E na letra D, coloque aí, parasitas extracelulares obrigatórios. E na letra E, inquilinos intracelulares. Desta forma, meus queridos, a única alternativa correta é parasitas intracelulares obrigatórios. Alternativa C, tá bom? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Olha só, então vamos fazer assim. Aqui, meus queridos, ó. Olha o que eu vou fazer. Tira isso aqui, opa.
Tira aqui, ó. Ô Senhor, venha ao meu socorro, Pai. Olha aqui, ó. Olha. Ai, Jefferson, calma aí. Respira, respira. Apaga tudo. Tira. Param, pam, 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 pam. Param, param, pam, pam, param, pam, pam. Param. Só um minuto, meus queridos. Que agora o... Sério? Vamos lá? Deixa acontecer naturalmente. Aqui, ó, tira isso. O tio tá apagando. Aonde eu risquei é extracelular, tá bom? Então vai ficar somente a alternativa C correta. Tudo bem, meus professores? Espero ter corrigido aí. Não é intra, é extra. Questão de número 3. Os vírus são seres que parasitam fungos, bactérias, plantas e animais. Até aí está perfeito. Provocam diversas doenças, onde muitas ainda sem cura. Das doenças citadas abaixo, qual alternativa contém somente doenças virais? Meus queridos, vocês lembram? Existem doenças como aquela do olho, conjuntivite. A conjuntivite, ela pode ser provocada por bactéria, vírus e reação imunológica. Mas, então, tem muitas doenças que são provocadas por outro, que são uma mesma sintomatologia por agente infeccioso diferente. Mas a gente quer saber que é só por vírus, só. Qual dessas? Alternativa A, B, C, D ou E. Somente a alternativa A está correta. Herpes genital, condiloma acuminado e raiva são doenças causadas somente por vírus. Alternativa 4. Em relação aos vírus, marque verdadeiro ou falso. O material genético é sempre de DNA? Falso. Pode ser de DNA, de RNA ou dos dois. Vírus... já apertei sem querer. Vírus são agentes causadores de doenças somente em seres humanos? Falso. Por quê? Porque eles podem atacar vegetais, eles podem atacar bactérias, podem atacar fungos. Não possuem ribossomos, nem mitocôndrias e são essenciais para a atividade metabólica, verdadeiro. O vírus infecta outras células porque eles não têm essas estruturas celulares. Apresentam proteínas, carboidratos e lipídios, verdadeiros. Reproduzem apenas no interior de células, verdadeiros. Vamos para a atividade do Enem? No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante de vírus influenza A, designada H1N1. A Organização Mundial de Saúde solicitou que os países intensificassem o programa de vacinação. Uma das ações importantes da OMS é a higienização e adequação das mãos, especialmente após tossir. Qual o objetivo? Alternativa D, reduzir a transmissão no ambiente. Meus queridos, finalizamos aqui a correção e sanamos as dúvidas. Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau!